É chegada a hora, meu camarada. Você que tá aí do outro lado, estava esperando por isso ansiosamente e eu muito mais. Tu não tem noção da ansiedade que eu tava para chegar agora nesse módulo. Esse módulo, na minha opinião, é coisa linda. É a menina dos meus olhos, parceiro. Por quê? Vamos lá, vamos entender por que eu fico tão empolgado em falar de reescritura e correção? Pelo seguinte, reescritura de frases. Existem mais de 20 maneiras de você reescrever determinadas frases da língua portuguesa. Se você tem noção disso, a quantidade de possibilidades que você tem de reescrever frases é algo absurdo. É surreal, meu camarada. Eu ainda vou fazer um curso no Eu Vou Passar só de reescritura de frases, falando tipo por tipo, detalhe por detalhe e mostrando questões falando sobre cada aspecto relacionado à reescritura de frases. E aí, o que você acha? Boa ideia, né? Vamos lá, vamos ver se a gente desenvolve isso mais pra frente. Mas o que importa é agora, questões comentadas do CESP-UNB sobre reescritura de frases. Tranquilo? Reescritura também é chamado de paráfrase. O que seria paráfrase? É dizer o mesmo com outras palavras. Tranquilidade? Isso é paráfrase, isso é reescritura de frases. E correção? Que parada é essa de correção gramatical? Julgue os itens abaixo de acordo com a correção gramatical? Que parada é essa? Meu camarada, isso é o seguinte. Você já estudou, vamos lá, ortografia e acentuação. Você já estudou emprego de pronomes, colocação pronominal, emprego de verbos, conjunção, não é isso? Você já estudou concordância, regência, crase, pontuação. Meu camarada, imagina tudo isso em uma questão. Ou seja, você vai analisar um texto e você vai ser o redator, você vai ser o revisor, você vai ser o cara a corrigir ou não os erros do texto. Tem noção da responsabilidade? Da responsa? Se ligou? O cara vai mostrar para você assim, ó, esse texto aqui, meu camarada, ele está escrito certo ou está escrito errado? Tem noção? É isso que o cara pede a você. É como se ele te colocasse numa posição de professor. Corrija aí esse texto, vê se está certo ou está errado, de acordo com a norma culta. Aí você tem que saber ortografia, acentuação, regência, crase, colocação pronominal, pontuação, emprego de verbos, pronomes. É, parceiro, o buraco é mais embaixo. Mas é muito maneiro. Você vai ver que numa questão você aprende várias coisas diferentes. Belezinha? Tranquilo? Então vamos lá? Vem que vem, vai. Olha aí para a sua telinha e vamos partir para dentro desta questão. CESP-UNB, PFOS, auxiliar de perícia de primeira classe, 2012. Deixa eu pegar aqui a canetinha, bonita. Foi, Brasil. Vamos lá. Com relação à correção gramatical, julgue os itens subsequentes que apresentam trechos reescritos do texto. Observe que o cara trabalha correção gramatical e reescritura ao mesmo tempo. Ou seja, a número 1, o número 1 trata de um texto que foi reescrito, e aí o cara pergunta se com relação à correção gramatical, você vai julgar isso aqui como certo ou errado. Vamos ver, número 1. Necessitam-se tanto da criação de métodos transparentes e previsíveis, quanto da definição clara do que se considere violação ética, cujas alegações desse tipo seja submetido à investigação. Quem lê assim, parece até que está tudo bem, né? Parece até que está tudo certo, não tem problema nenhum e coisa e tal. Mas, parceiro, olha com calma, cuidado, para você ficar safo. Beleza? Quero que você fique safo. Então, vamos lá, número 1. Necessitam-se tanto da criação de métodos transparentes e previsíveis, quanto da definição clara. Meu camarada, quem necessita de alguma coisa. O verbo é transitivo indireto. Este ser é uma partícula de indeterminação do sujeito. Quando eu tenho um verbo com a partícula de indeterminação do sujeito, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então não é necessitam-se, é necessita-se. Necessita-se
tanto da criação de métodos transparentes e previsíveis, quanto da definição clara do que se considere violação ética. Até aqui, eu estou começando a corrigir o texto. Então, cuidado com o verbo transitivo indireto, seguido da partícula de indeterminação do sujeito. Neste caso, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. Isso é regra, hein? Cuidado. Mas vamos que vamos. Cujas alegações desse tipo seja submetido à investigação. Meu camarada, o cujo está bem colocado? Até tá. Porque ele retoma o termo anterior, violação ética, concorda em gênero e número com o termo posterior, até aí está tudo bem. O problema é o seguinte, o desse tipo é totalmente desnecessário. Por quê? Porque o cujo já estabelece uma relação de posse entre alegações e violação ética. Não faz sentido, então, eu dizer do que se considere violação ética, cujas alegações desse tipo, é redundante dizer isso. Porque quando eu digo do que se considere violação ética, cujas alegações, logo, é redundante, né? Logo, as alegações são da violação ética. Não tem por que eu colocar cujas alegações desse tipo, uma vez que o cujo já estabelece uma relação de posse entre alegações e violação ética. É como se eu estivesse dizendo duas vezes a mesma coisa. Quer ver? Ó? Quanto da definição clara do que se considere violação ética, cujas alegações da violação ética. Isso é desnecessário. Por quê? Porque o cujo já estabelece uma relação de posse entre alegações e violação ética. Logo, as alegações são desse tipo. De que tipo? Da violação ética. Dizer isso aqui, é desnecessário. Agora, o pior é o final. Alegações, cujas alegações seja submetido... Nossa, isso aqui é burrice extrema, né, meu camarada? Alegações está no plural, o verbo tem que estar como? No plural. Submetido, o particípio, tem que concordar em gênero e número com alegações. Então, cujas alegações sejam submetidas à investigação. Beleza? Tranquilo? Olha para mim. E aí? Gostou? É assim que se faz uma questão. Você lê o texto e começa a perceber os erros. Agora, na boa, na minha opinião, minha humilde opinião, eu não acho esse tipo de questão totalmente difícil no CESP. No CESP. Por quê? Porque quando o cara coloca uma questão desse tipo, um texto para você analisar, do ponto de vista da correção gramatical, ou seja, para você ver se as regras da norma culta estão direitas, aplicadas dentro do texto, eu não acho tão difícil na prova do CESP pelo seguinte, porque o cara coloca num texto normalmente 2 ou 3 erros. Então, se você reconhece pelo menos um erro, você já acerta a questão. Então, por exemplo, olha para a questão de novo. Vamos supor que você não tivesse visto o do necessito. Vamos supor que você não tivesse visto o desse tipo. Mas você tivesse percebido que cujas alegações sejam submetidas. Se você tivesse percebido isso, você já diria que a questão número 1 está o quê? Errada. E adivinha? Ela está errada. Beleza? Show de bola. Número 2. Vamos ver agora o número 2, ver se está certo ou está errado. Devagarzinho, vamos lá. Independentemente das razões que levem-nas a sujeitar, por exemplo, suas posses ou sua moradia ao trabalho pericial, a toda pessoa estão garantidos os direitos de ser autor de seu destino, ou melhor, estão garantidos os direitos de ser autor de seu destino e de optar por o caminho de sua conveniência. Esse por o caminho de sua conveniência está estranho, não está? Está estranho. Mas vamos lá. Devagarzinho. Número 2. Independentemente das razões que levem-nas a sujeitar ou que as levem a sujeitar. Meu camarada, o pronome relativo é uma palavra atrativa. Se o pronome relativo é uma palavra atrativa, ele atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Então, em posição de próclise, o pronome deve ficar. Já temos um erro, já sei que a questão está errada. Mas, como estamos aqui, quem está na chuva para se molhar, vamos analisar o restinho. Vamos lá.
Por exemplo, suas posses ou sua moradia ao trabalho pericial. A toda pessoa estão garantidos os direitos de... Meu camarada, os direitos estão garantidos a toda pessoa. Eu posso ter crase diante de pronome indefinido? Toda? Não. Eu só posso ter crase diante do pronome indefinido. Você lembra qual é o pronome indefinido? Lembra ou não lembra? Maluco. Tem que lembrar. Existe um caso de crase que você pode ter crase antes de pronome indefinido. Você pode. Beleza? E quem diz isso é o gramático Domingos Pascoal Segala. Cuidado, hein, meu camarada. Fica ligado. Olha para mim, vamos lá. Você não está lembrado? É possível ter crase antes de pronome indefinido, de acordo com o gramático Domingos Pascoal Segala. E o pronome indefinido é outra. Eu gosto da outra mulher. Pode ter artigo antes do pronome indefinido outra? Pode. Então pode ter crase antes do pronome indefinido outra? Pode. Exemplo. Vamos lá. Eu estou sujeito a outra empresa e não a esta. Eu estou sujeito a outra empresa. Percebeu? Crase antes de outra é possível e está de acordo com a norma culta. Cuidado! Todos os outros pronomes indefinidos. Bem, aí, meu camarada, eu não vou além daquilo que dizem os gramáticos, apesar de ter mais um ou outro caso, beleza? Deixa quieto, volta para a questão. Vamos lá. Então essa crase aqui está equivocada, tá? Não pode ter crase antes de toda, não. Aí, continuando, não acabou não, tem mais erro aí. A toda pessoa estão garantidos os direitos de... Aí vem 2 pontos. Meu camarada, os direitos de ser autor de seu destino. Ser autor de seu destino é o complemento nominal de direitos, que é iniciado pela preposição de, esse complemento. Eu posso ter 2 pontos iniciando o complemento nominal só se estiver numa enumeração sem essa preposição de aqui que vem depois. Aí eu até poderia. Ou seja, estão garantidos os direitos de 2 pontos. Ser autor de seu destino e optar pelo caminho de sua conveniência. Esse por o não existe. Você tem que fazer a contração aqui. Beleza? Até por uma questão de clareza, uma questão de estética e tudo mais. Ou seja, isso aqui tá tudo sangrado, né, meu camarada? Olha só quanto sangue tem aqui nesse bagulho. Tosse todo errado, rapaz. Eu, hein? Vamos lá. Questão número 3, meu camarada. Mas apesar da grande importância da ética deontológica, ela parece que é insuficiente para se aprofundar em reflexões éticas quanto a condutas profissionais, em vistas de se entender que ela seja atendida quando os códigos são simplesmente obedecidos. Olha para mim. Parece que está tão bem escrito. Quando você lê assim, poxa, caramba, eu não consigo nem escrever assim. Poxa, que bom que você não consegue escrever assim. Porque está tudo errado, parceiro. Olha de novo a questão, vai. 3. Mas, vírgula. Apesar da grande importância da ética deontológica, parceiro, esse apesar da grande importância da ética deontológica é uma expressão intercalada. Expressão intercalada vem entre vírgulas. Mas, vírgula, apesar da grande importância da ética deontológica, ela parece que é insuficiente para se aprofundar em reflexões éticas quanto a condutas profissionais. Não pode ter crase diante de palavra pluralizada. Só poderia ter crase se fosse assim, ó, quanto às condutas profissionais. Como não é o caso, esse acento indicativo de crase está equivocado. Em vistas de... Olha, eu juro que eu procurei essa expressão em vistas de e eu não encontrei. Eu só encontrei em vista de nas minhas pesquisas, nos meus dicionários especiais de fatos da língua culta. Então, eu considero isso aqui um equívoco também. Beleza? Do mais, eu não encontrei mais erro algum. De qualquer modo, esse problema aqui, no acento indicativo de crase, é um argumento muito forte de que o número 3 está errada. E está errada por esse motivo e pelos outros que eu mostrei para você.
Tudo bem? Show? Vamos que vamos. Deixa a peteca cair, não. SESP-NB, STJ, Técnico Judiciário 2012. Mais uma questão fresquinha aí de 2012. O trecho "Há um coronel que se queixava da vida de quartel" poderia ser assim reescrito sem prejuízo para a correção gramatical do texto. Aí o cara diz como é que poderia ser reescrito. "Para um coronel que queixava-se da vida em quartel." Ué, Pestana, não vejo problema nenhum. Se você não vê, parceiro, a essa altura do campeonato, então trata de acordar, parceiro. Porque observe que este que é um pronome relativo. Se este que é um pronome relativo, ele atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo, em posição de próclise. Caramba, Pestana, como é que eu não me liguei nisso, cara? Porra, dei muito mole. Parceiro, não dá esses moles no dia da prova, não. Então, número 4, a reescritura está equivocada. Aí o cara diz, sem prejuízo para a correção gramatical. Mentira. Tem prejuízo, sim. Eu não posso ter ênclise se eu tenho uma palavra atrativa antes do verbo. Portanto, a número 4 está errada. Vamos lá. Número 5. O segundo período do texto, aí vem o trecho, né? A antropologia tem demonstrado que muitas atividades atribuídas às mulheres em uma cultura podem ser atribuídas aos homens em outra. Poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma. Segundo a antropologia, várias atividades que são atribuídas ao sexo feminino em dada cultura podem atribuir-se ao sexo masculino em outra. Pô, cara, tá perfeito. Perfeito, certíssimo. Não vejo erro nenhum aqui. Observe que o cara trabalha aqui a noção de sinônimos. Ele trabalha construções semelhantes. Segundo a antropologia, ou seja, a antropologia tem demonstrado várias atividades que são atribuídas ao sexo feminino, muitas atividades atribuídas às mulheres, em dada cultura, em uma cultura, podem atribuir-se ao sexo masculino em outra. Podem ser atribuídas aos homens em outra. Percebe que o cara trocou mulher por sexo feminino? O cara trocou homens por sexo masculino? Percebe? O resto foi só uma arrumação aqui, outra ali. Perfeito. Questão ótima. Certo. A reescritura está adequada, manteve o mesmo sentido e não houve erro gramatical. Questão número 6. Irmão, vamos lá. Questão número 6. Sem prejuízo para sua correção gramatical, o primeiro período do texto poderia ser assim reescrito. Vamos lá. Você não precisa ter contato com o texto que foi reescrito, porque o cara está pedindo o seguinte, ó, sem prejuízo para sua correção gramatical. Em outras palavras, você teria que analisar isso aqui e ver se tem algum erro. Beleza? Vamos ver? A espécie humana distingue-se entre si no que concerne o verbo aqui, concernir, exige a preposição a. A palavra anatomia é uma palavra feminina, a mais a, crase. E a fisiologia, pelo mesmo motivo, acento indicativo de crase. Por meio do dimorfismo sexual, embora seja falso crer que as diferenças de comportamento verificado, não, as diferenças de comportamento verificadas entre as pessoas de sexo distinto determine-se de forma biológica. Então, eu tenho problema de crase e problema de concordância nominal. Portanto, o número 6 está wrong, errada. Beleza? Vamos que vamos, número 7. Deixa eu só beber uma água aqui esperta. Vamos lá. Vamos lá, questão número 7. Mantendo-se a correção gramatical do texto, o trecho carregar cerca de 20 litros de água sobre a cabeça implica, na verdade, um esforço físico considerável. Poderia ser reescrito da seguinte forma. Para que se carreguem aproximadamente 20 litros de água na cabeça, requer-se, na realidade, um imenso esforço físico. Irmão, o que eu tenho a falar sobre a número 7? Absolutamente nada. Está perfeito. Porque, olha o que o cara quer. Mantendo-se a correção gramatical. Se ele quer mantendo-se a correção gramatical, eu tenho que procurar algum erro aqui. Vamos tentar enxergar? Vamos ver. Para que se carreguem aproximadamente 20 litros, para que se carreguem
O verbo carregar é um verbo transitivo direto. Ele está seguido da particular passivadora ser. E eu sei que é uma particular passivadora porque eu posso passar para a voz passiva analítica. Vê se eu não posso. Para que se carreguem 20 litros d'água, ou seja, para que sejam, e não sejam, para que sejam carregados 20 litros d'água na cabeça, olha aí, dá para passar para a voz passiva analítica, o verbo está no plural, concordando com o sujeito, 20 litros d'água na cabeça. Ok. Requer-se, na realidade, um imenso esforço físico. Um imenso esforço físico é requerido. Esse verbo também é VTD, esse ser também é uma partícula apassivadora. Então, eu tenho aqui uma questão de concordância, né, junto com reescritura e correção. A número 7 está certa. Beleza? Nada a falar sobre ela, tá ótima. Vamos lá. SESP, PNB, STJ, todos os cargos, 2012. Número 8. O trecho jamais poderiam localizá-la poderia ser corretamente reescrito da seguinte forma. Jamais a poderiam localizar. Bem, de acordo com as regras de colocação pronominal, quando eu tenho uma locução verbal e vem uma palavra atrativa antes da locução verbal, o pronome obliquo pode ficar aqui, antes do verbo auxiliar, ou aqui, depois do verbo principal. Ou seja, essa maneira aqui está certa, mesmo com a palavra atrativa, porque se trata de uma locução verbal. Agora, como tem uma palavra atrativa, o pronome oblíquo também pode ficar antes do verbo auxiliar dessa locução verbal. Ok? Resumindo, jamais poderiam localizá-la ou jamais a poderiam localizar. As duas formas estão adequadas. O que não pode é o pronome oblíquo vir entre os verbos, quando tem uma palavra atrativa antes da locução verbal. Tudo bem? Beleza? Agora, olha para mim que tem um detalhe aqui para eu te dizer. Se liga só, meu camarada. Quando a locução verbal termina em verbo no particípio, você nunca coloca o pronome oblíquo depois do verbo no particípio. Nunca. Isto é uma vergonha. Ou melhor, isto é um absurdo. Quer dizer, parceiro, tá errado. Beleza? Você não pode colocar pronome oblíquo depois do verbo no particípio. É um erro. Ponto final. Beleza? Safo? Maravilha. Vamos lá. Próxima questão. Número 8, portanto, está certa. Vamos para a número 9. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto, o período. Tal materialidade, época determinada. Poderia ser assim reescrito. Parceiro, eu não peguei o trecho todo pelo seguinte. Olha o que o cara pede. Sem prejuízo para a correção gramatical do texto. Em outras palavras, ele quer saber se o trecho tem erro ou não tem erro. Se ele está todo certinho, reescrito de acordo com a norma culta ou não. Então, meu camarada, acompanha aí na telinha, por favor. Número 9, está aí o texto. Acompanha aí. O meio de comunicação, assim como as instituições responsáveis por reproduzir a cultura, é compreendido por essa materialidade que, em um sentido amplo, abrange as relações entre meio de comunicação, instituições e hábitos mentais de certa época. Vamos comentar a número 9 passo a passo para você entender que está tudo ok. A número 9 está certíssima, não tenho nada a falar sobre ela. Esse texto está de acordo com a norma culta. Vamos ver? Vamos lá. O meio de comunicação, sujeito. Aí, entre o sujeito e o verbo, veio uma expressão intercalada. Você separa essa expressão por vírgula. Ah, Pestana, mas essa expressão intercalada dá uma ideia de adição, de soma. O meio de comunicação, assim como as instituições responsáveis por reproduzir a cultura, não é ideia de adição não, tá? Assim como dá ideia de comparação. Beleza? Não viaja. Continuando. O meio de comunicação é compreendido por essa materialidade, vírgula, a qual, esse aqui é um pronome relativo. Essa vírgula está aqui por quê? Antes do quê? Porque essa oração, que eu estou sublinhando aqui, é uma oração subordinada adjetiva e explicativa. E ela é sempre separada por vírgula antes do que, sempre vem uma vírgula. Pô, Pestana, mas tem uma vírgula depois do que?
Essa vírgula depois do que, meu camarada? É porque tem uma expressão intercalada interrompendo a estrutura dinâmica da oração. Depois do pronome relativo que, não vem vírgula nenhuma. Nenhuma. Mas, em um sentido amplo, é uma expressão intercalada. Ela vem entre o pronome relativo e o verbo da oração subordinada adjetiva. Por isso, essa expressão intercalada vem entre vírgulas. Presta atenção, olha para cá. Entre vírgulas, ok? Basicamente, essa questão foi de pontuação e concordância, percebeu? Está totalmente correta, não tem nada a dizer. Tá ótima. Vamos para a questão número 10. Lê aí, vai. O último período do texto poderia ser assim reescrito sem prejuízo para a correção gramatical do texto. Olha para mim. Se liga só. Já está escaldado, né, parceiro? A essa altura do campeonato, certamente você já está escaldado. De novo, o cara criou uma questão em cima de correção gramatical. Ou seja, sem prejuízo para a correção gramatical. Pela milésima vez ele já pediu isso. O que ele quer de você? Ele quer que você, de novo, analise o texto e veja se tem algum erro. Se tiver algum erro, do ponto de vista da norma culta, no que diz respeito à concordância, pontuação, crase, colocação pronominal, enfim, emprego de pronomes e verbos, ortografia, acentuação. Se tiver algum problema dentro do registro culto, o registro formal da língua, aí você vai dizer que a questão está errada. Mas está certo ou está errada? Vamos ler? Vem comigo, vai. Compreender, pois, o modo por que tais materialidades influenciam na elaboração do ato comunicativo é essencial para entender-se como elas chegam a afetar na própria organização do tecido social. Cara, tem um monte de problema aqui. Vamos ver? Compreender, pois, esse pois entre vírgulas está certo, tá? E eu vou dizer mais. Esse pois entre vírgulas tem valor conclusivo. Cuidado com ele. Ele sempre vem separado por vírgula. Esse pois conclusivo. Equivale a, portanto, compreender, portanto, o modo porquê, o modo pelo qual, então esse porquê deve ser separado sem acento. Beleza? O modo pelo qual, o modo porquê separado sem acento. Já tem um erro aqui e já posso dizer que a questão está errada. Vamos lá, mas vamos até o fim. Compreender, portanto, o modo pelo qual tais materialidades influenciam na elaboração do ato comunicativo é essencial para entender-se como elas chegam a afetar, doeu o meu coração. Parceiro, olha para mim. Você já viu placa escrita assim na rua? Calçados a partir de R$29. A partir de com crase. Com acento indicativo de crase. Parceiro, não tem crase antes de verbo. Pelo amor de Deus. Volta para a questão. Crase antes de verbo? Ridículo isso. Agora, afetar na própria organização do tecido social. Maluco, o verbo afetar é VTD. Quem afeta, afeta alguém. Ele pede um objeto direto, sem preposição. Então eu tenho problema de regência, problema de crase, problema de ortografia no uso do porquê, e a questão está errada por esse motivo. Olha para mim. Terminamos agora um pedaço de reescritura e correção. Próxima aula, vamos falar sobre o quê? O restante desse material de reescritura e correção. E aí, Pestana, termina o curso aqui? Daqui a pouco a gente se fala. Valeu!